O René, a gente separou aqui alguns temas em matéria de IPTU para quem está começando, para quem ainda não consegue advogar para uma empreiteira. E primeiro deles que a gente tem é o tema da imunidade constitucional das instituições religiosas. Teve até uma mudança recente importante na Constituição. O que a gente pode falar em matéria de oportunidades de negócio da imunidade constitucional dos tempos? A imunidade constitucional, como o próprio nome já diz, advém da Constituição. E quando a gente... Isso eu até tinha muito quando eu estava estudando, né? Eu tinha a ideia, e isso não sei se era a minha visão, que era muito simplória, ou falta de experiência, mas eu tinha a ideia que assim, toda igreja tinha imunidade, então toda igreja não pagava imposto. Só que depois de um tempo na área tal, eu descobri que na verdade não, né? A igreja ela tem que sempre buscar essa imunidade. Então, eu tenho sempre que fazer comprovações de que eu tenho uma igreja, que realmente a igreja, a instituição religiosa, ela existe, ela está ali naquele imóvel, né? Então, quando eu separo isso como uma oportunidade, eu penso assim, tem causas no direito tributário em que a gente precisa ter profundidade mesmo no tema, né? A gente vai falar de ICMS, ou vai falar até mesmo de IPTU, quando a gente fala padrão construtivo, fator de obsolescência, já tenho que ir mais vertical no tema. É uma coisa que demanda mais estudo, demanda mais experiência, né? Mas quando eu estou falando de imunidade, embora seja um tema constitucional, eu acredito que é um tema mais simples. Porque, assim, quando a gente está falando de imunidade, a gente sabe, acho que todos aqui já devem saber que a igreja ela não vai pagar o IPTU, né, dos imóveis próprios dela. E outros imóveis, desde que a arrecadação desse imóvel que ela pôs para alugar ou que ela deu uma outra finalidade, o valor volte e ela use para suas próprias finalidades. Então, tendo isso, ela tem a imunidade. O que acontece hoje? É muito difícil para o ente público entender qual é a finalidade que a igreja dá para esse dinheiro. E muito difícil comprovar que realmente esse dinheiro não foi para o sustento da igreja. Então, assim, por que eu acho que é simples essas questões de isenção? Para que uma instituição religiosa ela goze dessa isenção, é necessário que o advogado ele estude quais são os documentos necessários para que seja pedido a imunidade naquela cidade. Então, se a gente está falando de um imposto que é IPTU municipal, todo município tem uma lista de documentos que a instituição religiosa precisa ter para pedir essa imunidade. Então, basta você entrar na lei, na internet, colocar lá, por exemplo, o Santo André. Quais documentos necessários para imunidade IPTU? Já vai abrir, no Santo André já abre, o do IPTU já abre ali uma lista de documentos. É uma lista de documentos simples, que é basicamente contrato social, o contrato de pessoas da igreja, a localização, se tem contrato de cessão, qual é o tipo de contrato que tá sendo utilizado lá naquela igreja, se é um prédio próprio, se é alugado, qual é a finalidade ali. E é basicamente juntar documentos e levar até a prefeitura da cidade, né? Faz um agendamento, leva na prefeitura da cidade e aguarda o deferimento. Caso não tenha deferimento nesse caso, provavelmente a própria prefeitura vai apontar para o advogado falando, olha, falta esse documento, ou esse documento não foi aceito. Então, assim, é um modo de um advogado iniciante que está trabalhando de forma autônoma entrar no ramo do direito tributário e começar os seus primeiros passos na advocacia tributária, que eu acho que é o nosso tema aqui da live.